Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Harry Kane. Vamos falar um pouco sobre um dos personagens da temporada até aqui na Premier League. Harry Kane tem sido um dos grandes destaques individuais, um dos jogadores mais interessantes de observar, né? Em 8 rodadas tem 7 gols e 8 assistências, ou seja, ele está participando basicamente de 2 gols por jogo, fazendo um gol e dando um passe para outro quase, em média, aí, se a gente for olhar o que ele tem feito até agora nessa Premier League. E um aspecto que chama muita atenção é como ele vai se tornando um atacante mais completo. E é exatamente sobre isso esse vídeo de hoje. Então, convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo, deixa aí comentário também o que você tem achado sobre o Harry Kane, sobre diferenças no funcionamento, características dele que permitem que o time funcione de outra forma, esse lado passador, lançador, assistente do Harry Kane também. Quero saber de vocês nos comentários. Aproveita aí embaixo, deixa também sugestão de outros vídeos. Esse período de data FIFA é um período que dá mais tempo da gente abordar temas que não são exatamente análises específicas de jogos. Então, mais ou menos como esse vídeo aqui, dá pra gente falar sobre temas mais específicos sem ser diretamente relacionados a algum jogo recente, que acaba que na correria habitual não dá muito tempo de fazer esse tipo de vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários. E vamos falar sobre o Harry Kane então, até porque eu separei alguns trechos pra gente ilustrar, né? É claro, sempre faço esse disclaimer aqui, eu sempre dou essa explicação. Muita gente cobra, por que você não coloca vídeo e tal? Eu prefiro não colocar até pelo sistema do YouTube, porque o YouTube pode classificar o vídeo como uma cópia não autorizada por direitos autorais, por você usar trechos de vídeos de campeonatos, por exemplo. Então eu prefiro colocar no máximo fotos, por isso que muitas vezes eu uso mais o campinho mesmo aqui. Dessa vez eu peguei alguns prints de momentos de lances diferentes do Harry Kane. Assistências ou não, mas a participação dele no funcionamento coletivo. Então esse vídeo é sobre o lado individual do Harry Kane, como ele tem virado um 9 mais completo, e acho que vale também, eu vou deixar aqui em cima, o vídeo que eu fiz há cerca de um mês falando sobre esse funcionamento do Harry Kane num aspecto mais coletivo. E aí eu falo sobre o funcionamento do Tottenham com o Son voltando a jogar mais próximo do Harry Kane, o funcionamento do Tottenham a partir da possibilidade de 2 laterais que podem abrir o campo, como o Bale poderia se encaixar no time, como tá entrando no time agora. Na época daquele vídeo eu ainda estava projetando o Bale, mas enfim, é uma análise em cima da goleada do Tottenham sobre o Manchester United, lá no início de outubro, mas a questão do contexto coletivo segue valendo. Mas aqui eu quero falar mais especificamente do Harry Kane. Por quê? Porque ele tem sido um atacante que arma jogadas. Então ele é um jogador que o poder de finalização dele, a presença na área, a capacidade de finalizar de diferentes formas, isso a gente já conhece há vários anos, né? Ele virou um dos principais camisas 9 do futebol mundial já há algum tempo. Só que ele continua crescendo em outros aspectos. A influência dele no jogo segue aumentando. E nesse início de temporada acho que isso está muito nítido. Então a gente tem visto um Harry Kane cada vez mais participando da organização no sentido de lançar opções em velocidade. O Harry Kane é um atacante que tem finalização boa, que tem presença na área, que sabe cabecear, que sabe definir as jogadas, mas que sabe armar. E se ele passa a ter a possibilidade de receber a bola numa faixa de campo que confunde a marcação adversária e que permite que ele lance em profundidade os companheiros de velocidade, tá aí uma outra arma. E é uma arma que o Mourinho tem desenvolvido muito com o Harry Kane, que é justamente acionar o Harry Kane no momento, por exemplo, de transição. Está saindo da defesa para o ataque, você vai encontrar o seu camisa 9 muitas vezes de costas, ou seja, ele está recebendo a bola e ele tem essa capacidade como pivô para receber, dominar, acalmar essa projeção, essa saída do campo de defesa para o campo de ataque. Então se você tem o Harry Kane fazendo esse papel de volta, ele está voltando, ele não está correndo na direção do gol adversário, ele está voltando para receber essa bola de costas para o marcador, mas é o tempo de atrair um marcador, porque o que vai acontecer? O zagueiro adversário vai tentar perseguir o Harry Kane para tentar tirar o conforto dele, tentar incomodar um 9 perigoso como é o Harry Kane, mesmo distante da área. Então se ele está atraindo a marcação ou a atenção de um zagueiro, no mínimo ele está quebrando a linha de defesa porque ele está voltando bastante. E se ele está voltando bastante, está puxando, ou ele puxa um zagueiro quebrando essa primeira linha e permitindo espaços entre os jogadores da primeira linha para lançar alguém em profundidade, ou
ele tá, no mínimo, recebendo a bola com tranquilidade, porque se ninguém acompanhou é um problema. Se alguém acompanhou também pode virar um problema. Aí você vai colocar um volante especificamente nessa movimentação do Harry Kane. Olha que interessante, se a gente passa a enxergar a necessidade de ter um volante acompanhando a movimentação do Harry Kane para retornar e recuperar a bola, a gente já tá falando do Harry Kane quase que como um falso 9, ou no mínimo como aquele 9,5, entre aspas, aquele 9 que também arma o jogo como um 10. Tem outros jogadores, muitos, que fazem isso, por exemplo. Firmino é um grande exemplo disso, de um jogador que, em tese, é o 9, mas arma o time numa faixa mais recuada do campo, mesmo que nessa área central. Então ele recua e acaba quebrando marcações, permitindo que outros jogadores entrem em diagonal. E por isso o trio com Salah e Mané, por exemplo, é um grande sucesso, porque as características individuais se complementam coletivamente. E aí, olhando para o Tottenham, a gente enxerga um pouco disso com o Harry Kane podendo potencializar quem vai entrar em velocidade. Son, essa parceria já é muito conhecida há algum tempo. Bale agora é um jogador que pode tirar muito proveito disso também. Entre outros, né? Você tem o Lucas, tem Bergwijn, para citar jogadores de lado de campo que são atacantes de lado que têm velocidade nessas infiltrações e que podem receber em profundidade. Então o Harry Kane não é o mais rápido, mas ele pode ser o mais técnico para receber pressionado de costas, proteger e lançar. Vamos dar uma olhada em alguns dos vários lances em que isso acontece? Eu separei vários lances aqui pra gente mostrar. Lances que terminaram em gols ou não. Então podem não ser as assistências que vão pra essa conta de, na Premier League, 7 gols e 8 assistências em 8 rodadas. Mas vamos dar uma olhada. Por exemplo, começando aqui no jogo contra o West Ham, nesse caso. Ele recebe a bola nessa faixa do campo. Ou seja, tem jogadores de ataque à frente dele. Repara como ele retornou e não tem uma linha de defesa do West Ham nesse caso. Porque ele tá entre zagueiro e volante adversário. Ele conseguiu receber de costas, nesse caso ele conseguiu girar. E se ele conseguiu girar, olha como ele vai ter opções para essa entrada em velocidade à frente. E é o que ele vai fazer. Então é algo que tem acontecido cada vez mais. Mais um exemplo, contra o West Ham também. Dessa vez ele não está na faixa central do campo, ele está pelo lado do campo. Mas vale da mesma forma. Ele vai atrair a atenção de quem exatamente ao sair da área de atuação em tese de um centroavante. Então ele vai receber pelo lado do campo e vai permitir que o próprio Son, que é quem está acionando, busque essa tabela. Passou, se projetou para receber na frente, porque o retorno vai ser justamente um lançamento para o espaço aberto. Uma característica que tem sido muito marcante do Tottenham. Em outros casos, por exemplo, diante do Newcastle. Olha onde está o Harry Kane pronto para fazer o lançamento. E repara como já tem um jogador no limite do impedimento ali, ou seja, gerando esse incômodo de quem quer atacar as costas da defesa, e tem outro aqui pronto para fazer a mesma coisa. Tem outro aqui pronto para atacar em profundidade num espaço que está aberto. Não existe uma linha montadinha ali. Tem um espaço entre os jogadores de defesa nessa imagem. E é justamente o que o Harry Kane vai tentar fazer. Lançou o Son. Olha o espaço por onde o Son vai receber e o espaço que ele tem para tentar buscar uma definição de jogada. E aí tá outro detalhe. Pode ser um passe para finalização, ou seja, pode virar uma assistência ou não. Porque pode ser aquele passe pré-assistência. Um lançamento que vai deixar um companheiro com muita vantagem, mas que esse companheiro, por exemplo, vai rolar para o lado e ele vai ficar com assistência. Então não é o Harry Kane quem fica com assistência, mas o passe que gerou a vantagem, que construiu a jogada, segue sendo do Harry Kane. Mais uma situação parecida, né? Harry Kane vai receber a bola. Nesse momento ele é o centroavante, ele tá ali como um jogador mais avançado. E a bola vai até ele, como esse pivô, o jogador que vai receber de costas para a defesa. Nesse caso até tem uma distância entre o zagueiro e ele, o que aumenta o conforto. Mas aqui embaixo, o Doherty, e aí a gente entra na questão dos laterais que podem atacar os corredores, com Doherty e Reguilon, o Tottenham tem 2 jogadores que podem fazer isso, né, pelos 2 corredores. Já usava essa alternativa do Aurier na temporada passada como jogador para abrir o corredor. Dá para discutir a regularidade, a capacidade técnica do Aurier para fazer isso com frequência, mas em termos táticos, estratégicos, já estava valendo isso. Então, nesse caso, o Harry Kane vai receber de costas, sem ser exatamente pressionado. E ele já vai ter essa noção do espaço para acionar alguém para entrar pelo corredor. Ou seja, o passe rapidamente vai acionar alguém em profundidade para tentar atacar as costas da linha de defesa. Ou seja, é um Harry Kane lançador. Mais um caso, Southampton, foi aquele jogo do festival de assistências do Harry Kane. Olha onde ele tá mais uma vez. Lá atrás, na intermediária defensiva, pronto para lançar alguém em profundidade. E é exatamente o que ele vai fazer, buscar esse passe. Então, você tem sempre jogadores, e aí tá a importância também do posicionamento corporal ali, né? De qual é a orientação corporal dos jogadores de frente. Você vai dar essa opção,
para dar essa opção você tem que estar preparado para não ficar em impedimento e preparado para sair na frente sabendo que pode vir um lançamento em profundidade para sua velocidade atacar as costas da linha de defesa. E é exatamente o que o Tottenham fez várias vezes. Mais uma vez, dessa vez o passe chegando até ele está entre os zagueiros, ou seja, ele está ocupando a linha de defesa, a bola vai chegar até ele e o que ele vai fazer é um passe rápido, porque o zagueiro ficou entre sair em cima dele para fazer essa marcação ou manter o posicionamento e continuar estruturando essa linha de defesa. Bola chegou até ele, um domínio, um passe, um giro e a bola em profundidade para quem está entrando e infiltrando justamente entre lateral e zagueiro. Mais um lance que acaba gerando gol. Outro diante do Southampton. A jogada começa com, tá justamente o Harry Kane ali recebendo essa bola, nesse momento ele tá recebendo o passe de costas, você vê que ele tá com espaço mais uma vez, já teve um passe que conseguiu eliminar marcadores, então já tem marcadores pelo caminho, porque ele tá nesse caso no campo de defesa, e ele tá pronto para receber de costas, girar, enxergar o jogo e tentar acionar o quê? Quem está pronto para atacar em profundidade. Mais uma vez, ele tinha pelo menos duas alternativas, busca o passe longo e consegue criar a jogada exatamente dessa forma. Então é um padrão que se repete. Várias dessas assistências nascem assim. É claro que não é o único tipo de assistência dele. Tem a assistência dele na área, conseguindo escorar, ganhar pelo alto, numa bola parada em que ele faz o desvio. Tem vários tipos, no cruzamento rasteiro para quem chega. Então, é um jogador que gera situações de gols, gera vantagens, seja finalizando ele mesmo, seja ganhando para cima dos zagueiros, seja confundindo marcações, saindo da área de atuação dos zagueiros e no mínimo gerando uma dúvida para o adversário, mas mais do que isso, castigando os espaços do adversário. E esse para mim é o grande ponto do Harry Kane nessa atual temporada. A gente tem visto um Harry Kane quase um quarterback aí, se a gente for falar de NFL, um lançador, um jogador que recua, enxerga os espaços, enxerga quem vai se projetar para receber em profundidade e aciona, com uma qualidade técnica excepcional. Então é um Harry Kane muito completo, porque é um grande finalizador, é um camisa 9 capaz de sustentar fisicamente a bola no campo de ataque, então se você precisa de um desafogo, ele tá lá para fazer esse papel, e cada vez mais é um jogador capaz de enxergar os espaços e castigar as defesas adversárias acionando companheiros. Então esse para mim é o ponto mais legal do Tottenham de observar, na verdade individualmente no campeonato, talvez seja um dos mais legais de observar nesse início de temporada. O Tottenham tem outros destaques na questão da mudança de funcionamento coletivo, mas isso está naquele vídeo que eu já indiquei, vou deixar aqui também agora no final para quem quiser acompanhar o vídeo em que eu falo sobre as mudanças de estruturas e mecanismos ofensivos do Tottenham desde a chegada do Mourinho. Um abraço para todo mundo, sugestões na caixa de comentários e até a próxima.